Olá, queridos, graça e paz, Deus abençoe a sua vida. Sejam aí todos muito bem-vindos a mais um programa Lagoinha Gerações. Com muita alegria, mas muita alegria que nós estamos aqui juntamente com você. E nós queremos, vida, nesse momento, pedir com licença para poder entrar na sua casa através desse programa. Deixa eu me apresentar, talvez hoje temos com certeza pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez. Eu sou o Christian da Ju. Eu sou a Ju do Christian. Você aqui é minha fiel escudeira, né? Juntos estamos aí trabalhando no Lagoinha Gerações e é com muita alegria mesmo que hoje nós vamos trazer uma palavra abençoada que eu creio que vai edificar a sua vida. Por isso não perca, chama aí aquele seu irmão que está no quarto, chama a sua mãe que está na cozinha, chama todos para a sala e venha com a gente acompanhar porque vai ser bênção demais. E hoje nós temos um assunto um tanto quanto polêmico, né? Mas muito necessário de ser falado, né? De extrema necessidade e extrema necessidade de ser exposto e ser falado. Porque é uma dura realidade, né, vida? Infelizmente, né? E o que nós vamos abordar hoje? Hoje nós vamos falar sobre divórcio. Olha aí, divórcio. Mas antes da gente falar propriamente dito sobre divórcio, é necessário que a gente venha entender que o casamento ele não foi uma criação instituída pelo homem. Não foi criada pelo homem, muito pelo contrário. O casamento ele foi instituído, né? Foi criado e instituído pelo Senhor. Foi Ele que instituiu o casamento e não o homem. Prova disso está em Mateus, né, vida? Quer ler para esse povo lindo que está nos assistindo aí? Vamos ler. Mateus 19, verso 4 ao 6. Preste atenção. Ele respondeu: vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? Olha aí. E disse: por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Olha só, o que Deus uniu, né, em algumas versões diz o que Deus uniu, o homem não separe, ninguém separe. Então a gente precisa entender alguns princípios para poder entender a questão do divórcio. A gente precisa entender o princípio bíblico em relação ao casamento, né? Aquele momento onde Deus ele une duas pessoas, deixará pai e mãe e unir-se-á a sua mulher, né? Os dois saindo para construir uma vida, né, conjugal. A gente precisa entender alguns princípios da palavra para poder falar sobre divórcio. Senão fica algo tipo que hoje o divórcio é algo que, né, eu não gosto de usar essa expressão que está na moda. Não é isso. É que na verdade está fácil. Você, se não der certo, você se separa, você casa sabendo que no dia seguinte você pode desfazer o seu casamento. E nós precisamos entender o que a Bíblia fala em relação a isso, gente. Sabe que enquanto eu preparava, né, a gente preparava essa mensagem, eu fui buscar alguns dados, algumas estatísticas e eu fiquei assim muito perplexo, que uma das maiores causas, né, tem um número gigantesco que faz com que esse dado ele seja verídico. Um dos maiores causadores de divórcio é o adultério. Infelizmente. Tem crescido muito, né? Tem sido destrutivo na vida de muitos casais, tem sido destrutivo em muitas famílias. Olha só, e o dado ele continua que a cada 3 casamentos, um termina em divórcio. Olha que estatística triste. Muito triste. Isso aqui são dados recentes. A cada 3 casamentos, um termina em divórcio. E termina em divórcio por adultério.
E sabe, gente, a gente pode ver a palavra do Senhor, e eu enquanto eu me preparava, né, juntamente com a Ju, essa mensagem, eu comecei a refletir em relação ao que Êxodo, capítulo 20, versículo 14, ele nos fala. Né? Quando o Senhor ele dá as leis para Moisés, ele tem um cuidado extremo com uma das leis, que diz, não adulterarás. Ou seja... É uma ordem, né? E por que será que lá na lei, lá no início, ele se preocupa em estabelecer que o homem, né, no caso o homem e a mulher, não caia no adultério? Porque eu tenho plena certeza, eu tenho plena convicção, porque o Senhor sabia o quão destrutivo o adultério é na vida conjugal e numa família. Isso causa feridas na família toda, né? Não só no casal, no homem, na mulher, mas quando se tem filhos, se causa ferida nos filhos, né? Muito mais neles, muito mais neles. Porque, vejam bem, a menina, nós vamos entrar no próximo tópico, mas eu vou dar uma pincelada, né? A menina, por exemplo, ela vê no pai o quê? O super-homem, né? O herói dela, né? Aquela coisa. E de repente ela vê o pai traindo a mãe. Indo embora, deixando a mãe, deixando a família para constituir uma outra família. Você imagina como que é a cabeça de uma criança. Talvez você que esteja aqui nos assistindo, né, já viveu isso ou está vivendo isso. Isso é destrutivo, gente. É muito ruim na vida familiar. Existem casos que a gente conhece que a menina que viu isso acontecer dentro de casa com a mãe não quer saber de casamento. Não quer saber de ter um casamento, né? Vamos vivendo a vida do jeito que dá, mas casamento não serve. Então isso gera feridas, gera traumas, né? Muito grande na vida principalmente dos filhos, né? Principalmente, gente, o adultério, né? O Senhor ele já deixou muito claro lá, o adultério não pode se cometer o adultério. E nós vamos ver Apocalipse falando isso, nós vamos ver em várias passagens na Bíblia dizendo que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Muito forte isso. Os adúlteros não herdarão o reino dos céus, entre outros quesitos, né, que também não herdarão, mas um deles está ali, o adultério. Olha só, lá no início, quando o Senhor estabelece a lei, o Senhor já se preocupa dizendo, olha gente, não caia no adultério, porque o adultério ele vai resumir em morte, ele vai acabar em destruição. Então, ou seja, é muito sério isso. Tem muita gente flertando com esse pecado. Traz consigo aquele pecadinho de estimação, né? O Senhor sabe que eu preciso tanto disso, né? Exato. Não, o Senhor entende, né? Como a gente já ouviu. Mas pecado não é vitamina. Eu ia dizer isso agora, olha aí, ó. Em hipótese alguma, né? O pecado não é vitamina, cara. O pecado não é vitamina, a carne é fraca, então não vem me dizer que porque a carne é fraca, o pecado ele não é vitamina, não. Não é. O adultério é algo muito sério, as estatísticas não mentem. Um dos maiores causadores de divórcio é o adultério, porque a gente sabe que o adultério ele não acontece da noite pro dia, né? Começa por aí, ninguém hoje acordou, hoje eu vou adulterar. Não é assim. Algumas coisas vão acontecendo ao longo do casamento e pode ser de ambas as partes, que não sentam para conversar. Às vezes não está no mesmo alinhamento sexual, por exemplo, a vida sexual do marido e da mulher, do casal, eles não estão alinhados. Isso causa uma série de problemas, né, vida? Causa uma série de questões que, se não conversar, podem repercutir num possível adultério. Porque hoje existe pouca comunicação, o pessoal não quer falar, o pessoal não quer sentar para falar daquilo que está incomodando, aquilo que não está dando certo.
Então é importante você sentar e comunicar, sentar e conversar com o seu cônjuge. Nós vamos para um quadro agora com o Evaldo e com a Alessandra, e eu peço para você, não perca. Em seguidinha nós voltamos aí. Olá, eu sou o Evaldo, sou membro da Lagoinha, tenho 38 anos, sou casado com a Alessandra. Olá, tudo bem? Eu sou a Alessandra do Evaldo, sou membro da Lagoinha e faço parte desse ministério há 2 anos. Somos casados há 4 anos. Mas desde 2015, né? Sim. 4 anos, mas vem mais alguns anos aí de convivência. De tempo junto, assim, né? Olha, a minha esposa, para ela todo dia é festa. Minha esposa entrou sorrindo e sorri todos os dias. A nossa cerimônia foi marcada diante de Deus, assim, no sentido de o sobrenatural das provisões de Deus todos os dias, desde o noivado, o namoro até o casamento. Se a gente contar aqui, dá um livro, né? Mas é bem resumido assim. Foi a mão de Deus em todo momento. No dia do nosso casamento, a gente casamos pela fé. A gente não tinha nos programado a questão de financeiramente. E na época lá, um pastor lá de Minas Gerais, onde eu morava, ele que deu a direção, falou, tá, eu creio que já está na hora de vocês casarem. E eu virei para ele e falei, pastor, por enquanto, financeiramente, nós estamos zerados de casamento. Falou, dá o passo, que Deus vai na frente. E Deus nos honrou a cada detalhe. É o Deus do impossível e o sobrenatural do Senhor, como aquela festa lá de Caná, que transformou em água em vinho. E assim aconteceu conosco. Esse grande milagre aí. Eu falo assim de experiência. No dia que a gente saímos de lua de mel, nós gastamos o dinheiro todinho. Com festa e tudo. Primeiro gastamos, né? E no dia da lua de mel, nós íamos ficar uns 10 a 15 dias no estado do Rio de Janeiro e não tinha dinheiro nenhum. E naquela noite, nós oramos ao Senhor, só pelo milagre. E Deus levantou uma madrinha minha, uma pessoa muito querida, nos abençoou justamente a quantia que nós precisávamos. E quando eu vim para Porto Alegre, sobrou dinheiro ainda. Então foi assim, aí foi um dos primeiros sobrenatural de Deus que nos surpreendeu naquela noite. Mas foi incrível assim mesmo o que Deus fez assim na nossa vida, né? De todo o tempo, desde o início do nosso relacionamento, ele morando em Minas, eu aqui em Porto Alegre, e cada vez mais assim nós nos aproximávamos sem entender nada mesmo, né? E Deus direcionando. E eu lembro que o dia que ele falou assim para mim, a gente não pode casar ainda. Eu falei, por quê? Ele, porque a gente tá sem dinheiro, né? Não tem dinheiro. Eu falei, eu creio que se a gente tiver fé, o dinheiro vem. E é o que aconteceu, né? Foi tudo provisão do Senhor mesmo. O pastor dele falou com ele também, e ele disse assim, não, eu acho que tu tem que dar o passo de fé agora, né? Agora é com Deus. E foi o que nós fizemos, né? Verdade. Olha, eu diria que, com muita humildade assim, que tem que perseverar, tem que persistir, porque a vida 2 não é fácil, mas quando nós convidamos Jesus para estar no barco, para nos direcionar, o milagre acontece. E eu oriento assim também no sentido de todos os dias convidar ele, porque ele tem que ser o nosso triângulo. É ele que nos dá direcionamento, é ele que a cada dia nos ensina, e nós também temos que ter muito o perdão. O perdão tem que ser algo latente no nosso coração, porque onde não há perdão, não tem relacionamento que dure. É verdade. Então o perdão é primordial, né? Em prol do casamento aí,
nessa questão de divórcio aí, tem que haver muito perdão e também humildade da pessoa, das duas partes, de reconhecer o seu erro e seguir em frente, porque é só assim que os dois vão vencer junto. E a vida a dois não é fácil, mas com a graça de Deus nos orientando, se torna mais fácil, se torna mais leve. É só por Jesus, só Ele. É só convidar o noivo para estar no barco que tudo flui, conforme a vontade dele. Para nós foi um divisor de águas, né? É muito importante, eu oriento não só o curso de casado, mas começa do noivado, do namoro, do noivado, e para a glória de Deus, nós aqui na Lagoinha, a gente tem todo o suporte, que é muito importante, desde o namoro. Nós tivemos a oportunidade de fazer o de casado, mas a gente já conversamos a respeito, quem dera se nós pudéssemos ter essa oportunidade de começar desde o namoro. Igual muitos aí que vão ter. É um privilégio, sabe? E é um alinhamento que leva pro resto da nossa vida, porque, igual nós compartilhamos agora há pouco, nessa união são pessoas diferentes, de cultura diferente. Eu sou mineira, minha esposa é gaúcha, então começa pela cultura. E tem que ter um alinhamento. E para isso, muitas vezes, nós como casal, por mais que nós esforçamos, a gente não conseguimos ter esse alinhamento sozinho. Tem que ter alguém acompanhando, e nós tivemos esse amparo pelo pastor da Lagoinha, o pastor Cristi. Ele, a esposa dele, é uma bênção, foi um divisor de água em nossas vidas, nos orientou. Que vocês possam fazer o curso Bem Casados, né? Vocês se sentirão muito melhor, vocês vão ver como há uma diferença na vida do casal a partir do curso. Voltamos, queridos, depois desse quadro maravilhoso aí com o Evaldo e com a Alessandra. Me diz aí o que você achou, né? Eu creio que você foi tremendamente edificado. O Evaldo e a Alessandra são bênçãos, um casal querido, que hoje aqui compartilhou um pouquinho da vida deles. E assim como você foi edificado, nós também aqui, demais. Fizeram parte, né, da primeira turma do Bem Casados aqui de Lagoinha, Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, eles fizeram parte da primeira turma. Nós temos assim um carinho muito grande por eles, muito grande mesmo. Estão firmes no Senhor, né, construindo o relacionamento deles no Senhor. Mas vamos dar início não, vamos voltar para o nosso programa, porque o tema ele é de extrema necessidade. E antes de nós entrarmos aqui no primeiro bloco, no quadro, nós falávamos ali a questão do adultério. A questão do adultério é algo destrutivo, a falta de comunicação dentro do casamento, por divergências na relação sexual, podem ser um possível indicador para um adultério. Então, ou seja, nós precisamos estar vigilantes constantemente. O tempo todo. Não podemos flertar com o pecado. Você não pode flertar principalmente com o adultério. E nós temos um exemplo bíblico para isso, né, mano? Nós temos um exemplo, eu quero abordar rapidamente com você aqui, de alguém que caiu no pecado de adultério e por causa disso, ele pagou caro e a sua família pagou caro. De quem que nós estamos falando? De Davi. Davi, gente. Um homem segundo o coração de Deus. O pecado, olha só, eu quero que você entenda, ninguém está imune ao pecado. Entretanto que a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Não existe super-homem, não existe Mulher Maravilha. O que existe são pessoas que vivem uma vida de santidade. O que existe são pessoas que fogem do pecado, que fogem da aparência do mal. Isso que existe. Davi, né, talvez você conheça melhor do que eu a história, mas a Bíblia vai dizer que Davi devia estar num lugar naquele dia e ele não devia estar no campo de batalha, onde todos os reis estavam. E aquele dia ele ficou em casa, ficou de bobeira lá, curtindo seu palácio. Aí ele vai à varanda lá do palácio e ele olha, né, na varanda do vizinho. Ele olha lá na casa do vizinho, Batseba, uma mulher bonita, atraente.
E ela estava tomando banho, e naquele exato momento, quando ele bota o olho, cara, o juízo foi para o espaço. Ele estava no lugar errado, na hora errada. Exato. É um perigo. Não tem problema você descansar. Como a nossa filha falou na conferência, né? Não tem problema você descansar, mas o problema é você descansar na hora errada. Você baixar a guarda. O inimigo não brinca. Vamos falar, diabo não brinca de ser diabo. Exatamente. Ele não brinca. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, rugindo, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E Davi aquele dia, como nós dizemos aqui, né, dormiu de touca, marcou bobeira. E olha só, e ele sabia o que estava fazendo, porque ele pergunta lá para o pessoal, quem é essa mulher? Quem é essa mulher linda? Quem é ela? O pessoal diz, é Urias, esposa de Urias. Inclusive ele está lá no campo de batalha lutando por você. E mesmo assim ele vai lá, chama a mulher e acaba cometendo o pecado de adultério. Gente, vejam bem, o adultério, quando a pessoa vai e comete o pecado de adultério, quando ele acaba consumando aquele ato, aquilo só é a consumação, porque ele já nasceu aonde? No coração. No coração. Já estava ali há algum tempo, né? Olha o que Mateus capítulo 5, versículo 28 fala. Mas eu lhe digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Gente, esse aqui é um dos versículos que traz um temor e um tremor ao meu coração e deveria trazer no coração de todo mundo. Porque a Bíblia fala que se o nosso coração, que é a fonte de todas as coisas, se ali você desejou, cara, ali já iniciou, aí já começou o adultério. Depois ir consumar ele é só outra questão, mas ali já iniciou. Então Davi, quando ele viu, o negócio desceu pro coração, desejou ela e foi só consumar. Então é muito triste, gente, isso é muito triste. Por que não se divorciar diante de um adultério? É uma pergunta que eu faço agora. Por que não se divorciar? Ir contra o que as estatísticas dizem. Pastor, mas como que eu vou perdoar? Como que eu não vou me divorciar diante dessa situação? Simples, perdoando. A Bíblia fala sobre perdão. Exatamente, eu ia falar isso. Viu como é bom ser dois? É perdoando. É perdoando, gente. Darei, olha só, o que Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 7 fala. É muito forte isso. Se verdadeiramente nós somos novas criaturas, o que fala a vida aí? Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Olha aí. E lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Aqui já mata tudo. Se você nasceu de novo, se você é a nova criatura em Cristo, se infelizmente o seu relacionamento caiu em adultério, você tem sim a opção de querer divorciar. Mas vejam bem, o Senhor, Ele luta para que de fato prevaleça o amor, para que prevaleça o perdão. O perdão, ele é o mais nobre, né? A gente costuma dizer que perdão não é um sentimento, ele é uma decisão, mas é um dos mais nobres, talvez, nobres decisões ou sentimentos, queira o que você queira classificar aí, mas o Senhor, Ele preza por isso. E quando nós entendemos e somos nova criatura, o Senhor espera que a gente haja assim. Aqueles que são nascidos de novo, e que são morada do Espírito Santo, são capazes de vencer toda e qualquer situação conjugal, inclusive o adultério. Existe muita transformação através do perdão. É verdade, né, vida? Muita restauração, muita transformação através do perdão. Basta estarem dispostos. Basta haver arrependimento. Arrependimento. Basta arrependimento.
Pode talvez, né, o seu casamento ter caído, né, infelizmente, nessa questão do adultério. E eu creio também que o Senhor ele pode restaurar todas as coisas. A Bíblia é muito clara. A Bíblia também vai dizer que a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Eu creio que quando o Senhor entra e restaura e muda aquele casamento, as coisas passam a ser diferentes, passam a ser melhores, porque houve uma restauração. Mas para isso há um preço a ser pago, que é a questão do perdão, que vale a pena. Gente, porque olha só, e nós já estamos finalizando aqui, é um tema que dá para falar muita coisa. Mas olha só, para vocês verem que a Bíblia é muito clara em relação ao divórcio, o que o Senhor pensa em relação ao divórcio, que está em Malaquias capítulo 2, versículo 16. Ele abomina o divórcio, né? Olha só. O Senhor, ele abomina o divórcio. Como assim, pastor? Sim, o Senhor, ele abomina o divórcio. O Senhor sempre vai prezar pela restauração. Ele sempre vai prezar pelo perdão. Querido, é possível, sim. O perdão é uma decisão, você decide. Senhor, eu estou com muita raiva, eu sinto muita dor ainda, mas eu decido perdoar. Quando você toma essa postura, o Senhor entra em seu favor e Ele começa a mudar as coisas. Com certeza. Já aquilo que era pesaroso já não começa a ser pesaroso, aquilo que doía já não começa a doer tanto. Então o Senhor, Ele começa a restaurar. E queridos, nós precisamos mudar essa estatística. Nós precisamos mudar essa estatística. Você que conhece a palavra, você precisa liberar perdão. Você precisa, pois o Senhor restaura todas as coisas. Amém? Nós queremos orar pela sua vida e abençoar. Paizinho querido, nós oramos e abençoamos cada casa nesse momento. Nós pedimos que Teu Espírito Santo encha cada lar em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo Lagoinha Gerações.